Impenhorabilidade, imprescritibilidade, inalienabilidade? Que isso, prof? Características dos bens públicos. Quer saber mais? Vem comigo. Olá, alunos! Professora Elisa Faria. Nós vamos conversando sobre bens públicos. Na aula de questões, conversamos sobre os tipos de bens públicos, classificando esses bens em bens que são de uso comum do povo, aqueles que o acesso é mais livre, bens de uso especial, que são aqueles em que funcionam os equipamentos públicos, tal qual escolas, hospitais ou mesmo a sede de um órgão público, e ainda os bens chamados dominiais, dominicais ou patrimoniais, que são aqueles que não estão, num determinado momento, afetados à prestação de algum serviço público, correto? Bom, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre as características dos bens públicos. Isso é muito comum de aparecer em prova, então a gente vai aprofundar a temática de bens públicos com essas características. As características são essas daqui: inalienabilidade, impenhorabilidade, não onerabilidade e ainda a imprescritibilidade. Bom, a palavra alienar, alien, outro mundo, não é? Um alienígena. Quando a gente fala de alien, a gente está dizendo de outro, passar um bem para outro, para outra pessoa. E quais são as formas da gente passar um bem para outra pessoa? A gente pode passar um bem para outra pessoa quando a gente vende. Então, se eu vender um bem para alguém, eu estou alienando. Ou quando eu faço uma doação, se eu doar um bem para alguém, eu estou também alienando. Ou se eu fizer uma permuta, eu pego um bem que é meu, passo para uma pessoa e ela me passa um que é dela, e nós tivemos uma alienação dupla aqui nesse caso, tá bom? Então, quando a gente pergunta se os bens públicos são alienáveis, nós estamos perguntando: é possível passar um bem público para outra pessoa? Qual é a sua ideia aí em relação a isso? Bom, a regra é a inalienabilidade, ou seja, em regra, não é possível transferir a propriedade de um bem público para um particular, mas nós temos várias exceções. Para começar, quando os bens estão afetados a uma determinada finalidade pública, portanto, os bens de uso comum e os bens de uso especial, não é possível mesmo falar em alienação, tá? Mas eu posso pegar um bem público e desafetá-lo. Ele pode deixar de ser um bem de uso comum ou de uso especial. Isso é feito por meio de lei. Então, mediante lei, é possível desafetar um bem público. E aí a alienação, ela pode ocorrer de diversas formas. Eu posso, por exemplo, vender um bem público, eu posso doar um bem público, determinadas condições, dentro das condições que são determinadas lá na Lei 8666. Então aqui, ó, é inalienável, mas essa é uma regra. E essa regra, ela admite exceções que estão na Lei 8666, no artigo de número 17. Lá nesse artigo de número 17 vai falar das condições para a alienação desses bens públicos. Quais são essas condições? Em primeiro lugar, para alienar um bem público, é preciso saber qual o seu valor. Então, todo bem público depende, previamente à venda, de uma análise do seu valor. Então, uma avaliação prévia desse bem. Quando esse bem é um bem imóvel, nós temos ainda que ter uma autorização legislativa se esse bem for pertencente a uma pessoa jurídica de direito público. E em ambos os casos, nós precisamos ter o interesse público declarado para a alienação. Quando o bem é imóvel, a venda dele se dá pela modalidade de concorrência, licitação na modalidade de concorrência. E os bens móveis, geralmente pela modalidade de leilão, tá bom? Agora, existem situações em que não se realiza o procedimento competitivo para alienação desses bens. Então, nós temos casos de alienação de um bem público por meio de uma competição dispensada. Então, a gente, quando estuda licitações, fala de licitação inexigível, dispensável, e fala, no caso do artigo 17, de licitação dispensada, tá? Um exemplo, quando a administração constrói casinhas populares
para passar para uma população de baixa renda que está ali cadastrada num programa habitacional. Aquelas casas foram construídas no terreno público, com dinheiro público, portanto elas são bens públicos. Quando eu vou passar para aquela população carente que está ali cadastrada no programa habitacional, eu não vou fazer uma venda por concorrência. Quem paga mais por essas casinhas? Eu vou fazer isso de tal modo que eu transfira para o beneficiário A, B, C diretamente, tá? Então é uma situação de competição dispensada. Por isso que a gente fala que é o caso de licitação dispensada, embora a gente já sabe que essa ideia é uma ideia de dispensar a competição e não o procedimento licitatório, tá bom? Bem, o que mais? Às vezes também essa alienação vai ser de, por exemplo, um bem móvel, como por exemplo pode ser computadores que não estão mais sendo usados pela administração pública estadual e podem ser doados para escolas municipais. Então é possível fazer também doação entre os entes federados, tá bom? Bom, então a regra dos bens públicos é a chamada inalienabilidade. Não são alienáveis, não podem ser doados, vendidos, permutados, em regra, tá bom? Agora, qual é a próxima característica? Impenhorabilidade. Quando você, particular, um cidadão qualquer, está devendo alguma coisa para a justiça, o juiz pode determinar a penhora dos bens dessa pessoa. Então imagine um sujeito, ele tem lá 2 apartamentos, tem uma casinha de praia e ele está devendo o mercado, ou seja, está devendo as pessoas, né? E aí então essas pessoas entram na justiça, podem ser credores de uma fábrica, podem ser trabalhadores de uma fábrica ou outra coisa, dando aqui exemplo apenas. E aí, então o juiz fala, não, nós vamos penhorar os bens dessa pessoa, só não vai penhorar o bem de família, que é aquele onde ele vive, né, com a sua família, mas o apartamento 2, a casinha de praia, enfim, podem ser penhorados. E esses bens vão ser levados a leilão e o valor desse bem vai ser usado para pagar os credores. Podem ser aí, como eu disse, credores na condição de fornecedor ou na condição de trabalhador ou outros casos, tá bem? Bom, então os bens públicos podem ser penhorados, vamos pensar aqui, né? Impenhorável por quê? Porque os bens públicos são bens do Estado? Não, bens do povo. Ora, como é que eu posso penhorar um bem do povo para pagar uma dívida do Estado? Por exemplo, tá? Imagine que eu, Elisa, devendo alguém, aí o juiz vem e fala assim, ô Elisa, eu vou penhorar um bem seu, tá? Porque você está devendo as pessoas, você vai pagar essas pessoas. Aí eu falo assim, pode pegar esse aí do meu vizinho. Eu poderia dar, né, em garantia lá no juízo, um bem que não me pertence? Eu não poderia. E a mesma coisa acontece então em relação ao Estado. Ele não pode dar o bem público, tá? Em pagamento e nem pode ter esse bem, por exemplo, penhorado, por isso, porque esse bem não pertence ao Estado. Ele é um bem que o Estado administra, mas ele pertence à sociedade como um todo, tá bom? Bem, o que mais? Então, além de não poderem ser penhorados, esses bens não podem ser onerados. O que é onerar? Você já viu nessas casas de empréstimo, geralmente no centro da cidade tem um tanto, empréstimo agora, empréstimo sem consultar Serasa, empréstimo isso, aquilo, outro. Quando você entrar lá naquela instituição, eles só vão te pedir uma coisinha, a matrícula de um bem imóvel, ou às vezes até, em alguns casos, um bem imóvel, um carro que você tenha. E aí você vai deixar este bem em garantia, você vai deixar com eles uma documentação dizendo que se você não pagar aquele empréstimo todo, eles vão pegar a sua propriedade. Então isso, por exemplo, é gravar o ônus ali de hipoteca sobre um bem, tá? Então você pode deixar a casa hipotecada. Ou, professora, esse negócio de hipoteca é complicado. Tá, pensa que você comprou um carro financiado. Quando você compra um carro financiado, vai pagando as prestações todas, até você pagar a última prestação, o carro está em nome de quem? Em nome do banco. Vem lá assim, em alienação fiduciária, em alienação com o banco. Então é como se não fosse seu e realmente não é, até você pagar a última parcela, tá? Então isto é gravar o bem com um ônus, ou seja, ele tem um peso sobre os ombros ali
E isto não é possível quando se tratam de bens públicos, tá bem? A administração não poderia dar um bem público em garantia de um empréstimo que ela contraia ou algo desse tipo. Apesar de que essa é a regra, quem estuda direito administrativo mais a fundo e conhece algumas leis mais específicas, como a lei da parceria público-privado, vai ver que de vez em quando a administração coloca esses bens sim como garantias de fundo, o fundo garantidor de PPPs, mas a gente não vai entrar nesse detalhe, isso é raríssimo de cair em prova, mas se você estiver estudando para uma magistratura, uma temática mais pesada, você vai ver que há uma contradição lá na lei do PPP, tá bom? Na lei da PPP. Então, característica inalienável, impenhorável, não onerável. E o que é essa história de imprescritível? Você já ouviu falar de uso capião? O que seria essa uso capião? Uso, usar, capire, adquirir, adquirir pelo uso. Será que é possível que alguém adquira um bem pelo uso? Sim, um bem privado é possível. Uma pessoa pode ficar ali 15 anos ocupando um determinado bem sem que o dono tenha reclamado e sem que haja nenhuma contraposição a essa posse, tá? A gente chama de posse mansa, pacífica, e ela não é uma posse regular. Por exemplo, fala assim, eu aluguei o imóvel por 15 anos para a pessoa, tá? Então eu tenho um aluguel, né? Eu sei que a pessoa está lá. Mas num caso, então, de alguém que invade ali um imóvel, eu não vou falar a palavra invade, mas ocupa um imóvel e nele permanece por 15 anos, constrói, paga o IPTU, cuida como se fosse seu. Então, o que a gente chama com animus domini, com ânimos de domínio, né? Ou seja, de domínio, ou seja, como se fosse dele, essa pessoa adquire o bem após esse tempo, tá? Mas, se você ficar 100 anos, 200 anos, 1000 anos, ocupando um terreno público, esse bem não será seu. Ou seja, não é possível que a propriedade prescreva. Então, não existe a aquisição da propriedade pública pelo tempo de uso, tá bom? Então, por isso que a gente fala que não cabe uso capião para bem público. Você não pode usucapir um bem público, correto? Bom, além dessas características da inalienabilidade, impenhorabilidade, não onerabilidade e imprescritibilidade, eu deixo então para vocês destacado que façam sempre uma leitura do artigo 17 da Lei de Licitações quando forem estudar a matéria de bens públicos. Por quê? Porque quando a gente fala que em regra é inalienável, mas na exceção é possível, esta exceção estará lá na Lei 8666. Quer ver um outro exemplo interessante que estaria lá em relação a essa alienação do bem público? Imagine o seguinte, ó, a gente tem aqui uma via pública e aí a administração resolveu desapropriar esses imóveis porque ela vai alargar essa avenida aqui, tá? Só que essa avenida vai fazer uma curva de tal modo que ela usou todos esses bens, tá? Então vamos continuar com a rua para cá, ó. Vamos colorir isso aqui para ficar melhor. Ó, eram casas, ok? Agora a avenida vai passar assim, tá certo? Vai ser uma avenida assim, ó. E aí, sobrou um pedacinho de terreno aqui. Um pedacinho bem pequeno, mas eu tenho aqui um pedacinho aqui de terreno que acabou não sendo usado. Esse aqui não usou nada, ó. Tá? O que a Lei 8666 fala? Esse bem agora é público, porque a administração desapropriou tudo, pagou a indenização ali para os proprietários e tal. Se esse bem tiver um tamanho suficiente para ser um lote, o dono, antigo dono do imóvel, pode pedir para comprá-lo, tá? Então a administração vai alienar para ele esse bem. Mas se ele não for, a única pessoa que poderia adquirir é o dono do imóvel lindeiro, que está ao lado, lindeiro. E isso se chama investidura. É até um nome parecido com o nome lá de ocupar um cargo público, né? Então, quando ocorre essa alienação de um lote, um terreno remanescente de uma obra pública para o dono do imóvel ao lado, o dono do imóvel lindeiro, a gente tem uma espécie de alienação com competição dispensada, tá certo? Bom,
A gente vai ficando por aqui com essa teoria mais curtinho. A matéria bens públicos não cai em quase nenhum concurso. Você tem que verificar primeiro o seu edital, se você vai precisar saber essa temática extra, tá bom? Ah, e quando cair, você pode ir lá na Constituição e pegar ali no artigo 21 as competências, né? Quando você pega ali a competência da União, também vem os bens da União, quais são os bens do Estado, os bens do município. Os bens do município é aqueles que lhe pertencem no sentido do espaço territorial municipal. Os da União, evidentemente, vão estar lá listados na Constituição Federal, e os do Estado são aqueles que sobram, aqueles bens que não são nem municipais e nem federais, serão bens estaduais. Mas vale a pena dar um pulinho lá na Constituição, porque esses artigos podem enganar a gente. Terreno de marinha, isso, aquilo, outro, o que é que pertence à administração federal, tá? É meio decoreba, é chatinho, não vou fazer leitura com vocês aqui, mas quando cai na sua prova vai vir pedindo lá no seu edital bens da União, bens do Estado, bens do município. Aí você vai precisar de aprofundar esse teminha, tá bom? Então, ó, um super beijo para vocês e até o nosso próximo Teoria.